Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui e hoje nós iremos falar sobre a situação do Botafogo aí no Brasileirão. O Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras e vai ter o confronto direto agora contra o próprio Palmeiras. E os comentaristas aqui do programa Mesa Redonda falou que o Botafogo provou ser um time de bananas. Então nós iremos mostrar aqui agora isso no vídeo, vamos comentar sobre também, certo? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário aí para nos fortalecer. Vamos direto aqui para o vídeo e ouvir as palavras aí dos comentaristas do programa Mesa Redonda. Pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira? Ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal? Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o que na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devotar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos pra cá. O Palmeiras depende somente de si. Pra mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que eu sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala, aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa, não ganha do Vitória. O time que tá brigando por rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente... Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Pra mim não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo, lá em Salvador. Ontem mesmo jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada e a projeção do... Rapaziada, ele falou aqui que o Palmeiras irá vencer o Botafogo. Eu também tenho a mesma opinião. Eu acho que independente do time aí que o Botafogo colocar, se vai ser titular ou time misto, eu acho que o Palmeiras também vencerá esse jogo aí. E como ele falou aí que o Botafogo provou ser um time de bananas, pelo caso aí do Botafogo ano passado ter aberto aquela vantagem enorme de pontos e ter perdido o Brasileirão. E agora eles também abriram uma certa vantagem, mas já começaram a vacilar, perderam a liderança e complicou de vez aí para o Botafogo. Mas vamos ouvir aqui o que os outros comentaristas também falaram. O que pode acontecer terça-feira? O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, pra mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... se recuperar emocionalmente. Pra no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... a situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai... Galera, eu só pegar aqui o comentário do comentarista que falou antes aí. Ele falou uma coisa muito importante aí sobre o Botafogo, que ele vai enfrentar agora 2 adversários difíceis
E também tudo vai depender dessa rodada agora contra o Palmeiras, porque se o Botafogo perder para o Palmeiras, obviamente ele vai com o psicológico abalado para a final e vai também sob pressão da própria torcida, porque o Botafogo aí, o Palmeiras vai abrir 3 pontos do Botafogo, e se eles perderem a final, então complica mais ainda a pressão em cima dos jogadores. Então eu acho que esse jogo, como o comentarista falou aí, falou muito bem, é um jogo muito decisivo para o Botafogo, porque se ele perder, provavelmente ele irá perder também a final da Libertadores por conta do psicológico e da pressão também. E se ele ganhar do Palmeiras, aí o jogo vira também, porque ele vai com muito entusiasmo, vai com moral para a final. Então foi um comentário muito bom aí do comentarista. Vamos ouvir aqui o resto do vídeo, o que os outros comentaristas falaram. Vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas não aí pode. tá. Porque é o seguinte, pode. o Botafogo teve problemas nesses últimos Com jogos. quem se fechou, com isso quem não aí. deixou jogar. É isso aí Então, que eu assim, ia falar agora. o Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa pra... E pra vocês velocidade. acham que... É não, um a pergunta jogo que você que fez... encaixa. A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta? Que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras retranca, deixa sofreu jogar. com a O retranca do Abel... Cuiabá. A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar o Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter, é a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, é a minha então, opinião em relação do Paulo a isso. e do pros Miller. dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas antes... Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia. É lógico. Enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser Tem jogado. campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o É isso aí, rapaziada. Eu acho que o Palmeiras irá ganhar o jogo. E eu acho que o Botafogo se complicou de fato na competição. O Botafogo, se ele tivesse ganhado os outros jogos, ele daria o luxo de colocar o time misto ali nesse jogo agora. Mas como ele perdeu aí os outros jogos, empatou, ele agora perdeu a liderança e ele vai ter que colocar o time titular. Porém, os titulares eu acho que talvez não deu o seu 100%, porque ninguém quer ficar de fora de uma final de Libertadores. Então, eu acredito que vai ter jogadores ali que vai evitar divididas, vai evitar contatos mais fortes para tentar evitar lesões. E eu acho que o Botafogo se complicou tanto no Brasileirão como na Libertadores, porque se ele perder esse jogo, a pressão vai ser grande em cima do Botafogo para a final da Libertadores. Mas tudo pode acontecer também, né, rapaziada? O Botafogo pode ganhar do Palmeiras e com moral, ganhar do Atlético e findar aí sendo campeão ainda do Brasileirão e da Libertadores. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês também, o que vocês acham que vai acontecer aí com o Botafogo, se ele vai pipocar mais uma vez, vai perder o Brasileirão e a Libertadores, ou se vocês acham que ele vai ser campeão. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, é nóis e até a próxima.